Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Números. Dando continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, no livro de Números, e agora a partir do capítulo 26, queremos estar dando prosseguimento. Lembrando que o último fato que estivemos estudando foi a intervenção de Balaão, profeta do Deus Altíssimo, que foi alugado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus não permitiu, ainda que o profeta estivesse inclinado. Deus não deixou que ele viesse amaldiçoar o povo, acontecendo que, amando o profeta, a recompensa, o prêmio da injustiça, ainda que não amaldiçoou, entretanto ensinou aos inimigos como fazer Israel cair, tropeçar diante de Deus e assim ser ferido. Mas, conforme está escrito na palavra, ele teve também a sua recompensa, porque mais à frente é dito que nas batalhas de Israel contra os midianitas, lá estava o profeta Balaão em meio aos inimigos do povo de Deus, quando também foi morto. Na sequência, no capítulo 26, lembrando nós que estamos agora numa jornada definitiva para a terra de Canaã, a terra prometida. O povo de Israel já se deteve praticamente quase 40 anos no deserto. Estão, de fato, já às portas da cidade de Jericó. E assim, no capítulo 26, temos o Senhor falando ao povo quando ali estava. Lemos o verso 2: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. No verso 3, no seu texto diz também: nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. Eles estão a poucos, vamos dizer assim, passos da terra prometida, e Deus manda contar de novo o povo. Observe que já foi contado e estudamos isso numa ocasião anterior, no início, no primeiro capítulo do livro de Números, mas agora praticamente 40 anos se passaram e Deus outra vez determina que o povo seja contado. Do verso 5 até ao verso 48, nós temos a citação da contagem das tribos de Israel, lembrando sempre que os levitas não são contados como se contam os exércitos do povo de Israel. A contagem do povo de Deus, no caso, somente é feita dos de 20 anos para cima, os que são varões de guerra. E, só como modelo, no verso 5, 6 e verso 7, fala a respeito da tribo de Ruben. Lemos esses 3 versos, que dizem assim: Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas; de Palu, a família dos Paluitas; de Esrom, a família dos Esronitas; de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas e os que foram deles contados,
43.730. Assim como se falou agora da tribo de Rúben e as suas famílias, das outras tribos também vai se falar quais são as famílias e o número que existe dos varões de guerra de cada tribo. É importante saber que nesse capítulo 26, portanto, estão as diversas famílias do povo de Israel. Para quem gosta de um estudo detalhado, bem mais detalhado, para saber todas as famílias, como algumas vezes na Bíblia se cita algumas famílias e a gente não sabe direito onde procurar, em Números capítulo 26, tem as famílias de toda a tribo de Israel. Assim, de uma forma constante, verso 12 até verso 14, vai falar dos filhos de Simeão, 22.200. Já não estou fazendo a leitura do texto, só apontando que no verso 12 vão ser citados dos filhos de Simeão, as suas famílias e o total 22.200. Como no verso 15 até o verso 18, vai falar dos filhos de Gade, segundo as suas gerações, segundo as suas famílias. E lá no final do capítulo, do verso 18, vai dizer que a tribo de Gade alcançou nesta ocasião 40.500. No verso 20, vai falar de Judá. Verso 20 e até o verso 22. Eu faço menção desses 3 versos em leitura, porque é uma tribo importante. Atentem. Assim diz a palavra, capítulo 26, verso 20. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas. É o único filho de Judá do primeiro casamento que esteve vivo. Agora, de sua nora vieram Pérez, e assim temos a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas, e estas são as famílias de Judá, segundo os que foram contados, 76.500. Observe que em Judá fez a descrição de suas famílias, mas em Pérez já foi dada a família seguinte em Pérez, porque este é aquele que está na árvore genealógica de Cristo Jesus. Então avançou mais uma geração em citação para termos referência. E este número dos judeus, tribo de Judá, 76.500, e parece-me que está um pouco aquém do número que antes foi contado na entrada do deserto. Segue-se, verso 23 a 25, os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. No final do verso 25, 64.300. Verso 26, fala dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. No verso 27, o final diz 60.500. Assim sucessivamente, vai estar falando no verso 28 dos filhos de José, que estão repartidos em 2 tribos. 29, os filhos de Manassés, com a quantidade de 52.700, e depois os filhos de Efraim, no verso 35, segundo as suas famílias, dando 32.500. Agora sim, nesse período, os filhos de José, dentro da origem dos filhos de Jacó, está sendo a tribo mais numerosa, cumprindo a palavra que José seria um ramo frutífero, tanto que dele surgiram 2 tribos.
E a tribo mais numerosa depois continua sendo a tribo de Judá. Mais à frente, no verso 38, vai falar dos filhos de Benjamim. No verso 42, vai falar dos filhos de Dan. No verso 44, vai falar dos filhos de Asser. E no verso 48, dos filhos da tribo de Naftali, segundo as suas famílias. Cada um com seu número de varões de guerra. É no capítulo 26, verso 51, nós temos a contagem final. E leio, quando o verso 51 diz: estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Ou seja, observe que quando o povo saiu do Egito e houve a primeira contagem, o povo alcançou 603.000 e mais alguns números. E agora estão em 601.000. Vou fazer uma passagem para o verso 64. Observem a seriedade das coisas de Deus, como que Deus traz o seu juízo e é forte o seu juízo. Porque o verso 64 e 65 que leio, diz para nós assim: entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Observe a seriedade. O povo murmurou contra Deus, foi incrédulo na hora de partir para a terra prometida, no momento que já estavam perto, e Deus então os repreendeu, os fez voltar de novo ao princípio da peregrinação junto ao Mar Vermelho, para que ali no deserto tombassem todos. Observe que 40 anos se passaram, estão chegando de novo na terra prometida, a segunda vez que estão perto. Mas daqueles que murmuraram, daqueles que foram incrédulos, nenhum ficou. Deus de fato trouxe o juízo de condenação, cumpriu a sua palavra. E o Senhor renovou o exército praticamente quase no mesmo número do que existia antes. Como se pode dizer, foram incrédulos, tombaram no deserto. Mas entretanto o povo de Israel será grande, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. É onde nós precisamos entender. Muitos se gloriam de alguma coisa, mas aquele que está em pé, olhe que não caia, porque Deus traz o juízo. Ele é misericordioso, mas não tem ocupado por inocente. Sempre terá alguém para ocupar o nosso lugar, se nós não formos fiéis ao Senhor nosso Deus. Conforme depois o Senhor chegou a dizer por João Batista, que Deus pode suscitar filhos a Abraão até das pedras. Então vamos temer a Deus e bem orientar o nosso caminho, porque a peregrinação que nós temos hoje é aquela do deserto. Aquela foi figura, e hoje é uma realidade no tempo da plenitude dos tempos. 601.730 é o número que agora está para atravessar o Rio Jordão. Voltando ao verso 52, é quando o Senhor vai dizer que a terra prometida deveria então ser repartida por todos esses, segundo a sua família. O verso 53 diz: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos, diz o verso 54, multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. E o 55, só o início: todavia a terra se repartirá por sortes.
Aí está. O Senhor agora, numa etapa final com o povo no deserto, fazendo as últimas observações antes de entrar na terra prometida. E os capítulos que nós vamos ter em seguida vão ter muitas instruções, palavras do Senhor para o que está para acontecer ao término da caminhada no deserto. Como esse capítulo 26 veio trazendo a contagem do povo de Israel, é no verso 57 que vamos ter a ordem de Deus para que sejam contados também os levitas. Mas os levitas são contados da idade de 1 mês para cima. E a quantidade dos que foram contados, diz a palavra do Senhor no verso 62, e os que foram deles contados foram 23 mil. 23 mil. Esses são os levitas, na contagem, na faixa etária que o Senhor determinou. E lá no princípio da caminhada, quantos foram? 22 mil. O Senhor renovou o povo de novo. E o povo está caminhando inteiro, como saiu praticamente em números do Egito, e está entrando na terra prometida. Observe, irmãos, que muita gente tombou no deserto. Muitos chamados, poucos escolhidos. A caminhada é longa, mas ela é prejudicial só aos incrédulos. Aos crentes, nada mudou. Sai do Egito e chega na terra prometida. Isso nós precisamos entender. Precisamos guardar a fé em todo o tempo. Ainda que os anos passem e estejamos na caminhada há muito tempo, sejamos como Caleb e Josué. Vamos em frente e deixa acontecer o que tiver que acontecer no deserto. Não vamos nos afligir por coisa alguma, porque aqueles que forem fiéis ao Senhor, aqueles que nele crerem, vão chegar à terra prometida. Dure 40 anos, quanto tempo durar, vamos chegar, porque a palavra do Senhor, a sua promessa é firme. Indo em frente, portanto, entrando agora no capítulo 27, há alguns acontecimentos que são citados pela palavra, mas servem de pretexto para orientação, normas, mandamentos da parte de Deus, trazendo instrução ao povo de Israel para a sua vida na terra prometida. O que diz o capítulo 27, no seu primeiro verso, leio assim: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, continuando, da tribo de Manassés. No verso 3 é que elas dizem para Moisés e Arão, e a história é essa. Verso 3: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá ou Coré, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Então elas falaram: nosso pai morreu no deserto, mas não estava nesta rebelião. O final do verso 3 conclui: e não teve filhos. Filhos homens? Não, só filhas. E o verso 4, elas questionam: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, entre aspas, homens, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. As mulheres, filhas, não tendo irmãos masculinos, apresentam a questão: nosso pai morreu, somos só mulheres, filhas, e a herança? E a descendência de nosso pai? E a questão é levada diante de Deus. E Deus então agora traz a resposta. Qual é a norma que deve ser seguida? Quais são os direitos? E a palavra é essa mesmo: as filhas de Zelofeade têm razão no que apresentam. E o verso 7 diz: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Numa questão que alguém poderia levantar, que foi só interesse,
Sim, alguém pode dizer isso, mas nas coisas de Deus, irmãos, precisamos ter interesse. Outra palavra, zelo, com aquilo que Deus nos dá. Vamos lembrar que mais à frente vamos encontrar também Nabote, o homem que está defendendo, guardando a herança que Deus lhe deu pelas suas famílias e não aceita preço nenhum, por aquilo que era a herança de Deus, tomando o sentido espiritual, aquilo que Deus nos deu tem que ser nosso, tem que ser guardado em todo o tempo, e não vale preço para vender isso de jeito nenhum, ainda que seja com a morte, conforme Nabote. Vamos defender aquilo que da parte de Deus nos é dado. E a palavra em Apocalipse diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos zelar por aquilo que Deus nos deu. E no Novo Testamento nos apresenta a exortação de que devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E assim, essas mulheres estão tendo a resposta favorável de Deus naquilo que julgam ser justo e foi considerado reto. Só que disto aí vem a ordenação de Deus, quando a palavra no verso 8 e versos seguintes continua a orientar qual é a linha sucessória de um homem entre os quais então se repartiria a herança do pai. E assim nós vamos ver no verso 8 que se tiver filho, é entre os filhos masculinos. Se não tiver filho masculino, será entre as filhas. No verso 9 diz: se não tiver filha, então sua herança dareis a seus irmãos, ou seja, os tios das mulheres. Porém, se não tiver irmãos, tios, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Verso 11: se também seu pai não tiver filhos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que for o mais chegado da sua família, para que a possua. E aí está a descendência expressa por Deus na sua proximidade de alguém que seja israelita. Na continuação, ainda nesse capítulo 27, verso 12, é quando por fim Deus avisa a Moisés: está chegando o seu tempo. Verso 12: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, a Abarim, e vê a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. Verso 13: e havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo. Não entraria na terra prometida por causa de não ter tido cuidado, zelo, não ter santificado o nome do Senhor na questão das águas que deveriam jorrar da rocha, ao ouvir da palavra dita a ela. Moisés feriu a rocha e Deus então colocou esta ordem: não entraria para ver a terra prometida. É quando então, verso 15 a 20, encontramos Moisés agora atento a esta situação. Vai ser recolhido, Deus já falou, já está ali o monte, que aqui nesse verso é apresentado como o monte Abarim, e logo depois será citado um nome diferente, mas tudo na mesma região. E a palavra vai falar que Moisés, preocupado, intercede a Deus pelo povo, não deixar o povo sem um líder. Ele vai ser recolhido, que Deus institua um líder para que faça as guerras do povo, que vai à frente do povo e que conduza o povo à terra prometida. No verso 17 é bonita a expressão que diz assim: que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar,
para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E Deus então aponta a Josué, filho de Num, que até então era chefe do exército, também era o companheiro, servo de Moisés em toda essa trajetória. Bonito ainda, no verso 19, quando Deus ordena, apresenta-o, ou seja, apresentar a Josué perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos dele, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Aí está a sequência. Deus instituindo o seguidor, o novo líder que estaria à frente do povo de Israel na caminhada. Como é bonito, irmão, isso acontecer, quando nas sucessões, na seguida do povo de Deus, tudo seja debaixo da orientação de Deus, segundo o seu propósito. E dentro desse particular, pessoas que sejam como pastores, que cuidem das ovelhas, e não mercenários, pastores que cuidem das ovelhas. E assim é feito conforme o Senhor ordenou. Vamos para o capítulo 28. Esse capítulo 28 é uma repetição que Deus faz, só que entretanto colocando mais detalhes. Observe, se nós fôssemos estudar todos esses detalhes lá em Levítico, meu Deus, seria mais complexo ainda. O livro de Levítico já é complexo, mas o Senhor vai dando aos poucos a sua instrução. E tenho percebido isso, irmãos, pode perceber também, que quando a gente vem para a fé, somos como criança, recém-nascidos. E Deus dá para nós alguma instrução. Mas à medida que avançamos no tempo e na caminhada com Deus, na fé, outras ordens vêm vindo. Mais ordens, mais detalhes. Ou seja, aquele que é santo, seja santo ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Um processo de ser mais preciso, mais perfeito na caminhada com Deus em todo o tempo. Por isso, Deus vai acrescentando coisas. E assim, no capítulo 28, fala o Senhor, verso 3, leio: e dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Verso 4: 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás pela tarde. Aqui que está a explicação daquilo que é chamado na Bíblia, citado várias vezes, o sacrifício contínuo, ou mais precisamente, o holocausto contínuo. Até então essa ordem não tinha. Nós já vimos tantos rituais, já vimos sobre as ofertas ao Senhor, que seriam aquelas como o sacrifício de expiação de culpa, sacrifício de expiação de pecado, o holocausto, sacrifício pacífico, a oferta de manjares e a consagração do sumo sacerdote. 6. Agora mais uma ordenação, que é essa: todos os dias, dia após dia, o holocausto contínuo. De manhã, 1 cordeiro, à tarde, outro cordeiro. Lembrando da interpretação ou do significado do holocausto, que significa uma entrega, uma consagração total a Deus. No sacrifício contínuo, era colocar diante de Deus a consagração do povo, o povo consagrado a Deus de contínuo, de manhã até a tarde, mostrando o período completo. Somos consagrados a Deus, naturalmente, no sacrifício, no holocausto, na vida dada por 1 cordeiro. Aí outra vez a citação figurada, simbólica em Cristo Jesus. Se não bastasse isso,
nós temos ainda outras ordenações. Verso 9 e verso 10 desse capítulo 28. E o Senhor coloca mais ordens, como: porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, com a sua libação. Verso 10. Holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então observe, todos os dias, holocausto contínuo e mais as ofertas de manjares. Chega no sábado, aí além do holocausto, além daquilo que era normal nas ofertas que nós já citamos, sacrifício de expiação do pecado, holocausto, etc., teria mais uma oferta que o Senhor pede do povo de Israel. Então observe que são várias ofertas, vários rituais durante o dia. No caso do sábado, vamos repetir, as ofertas normais que o povo trazia, que o sacerdote deveria cumprir pelo povo, por si mesmo. Depois o holocausto contínuo, que ele falou no início do capítulo 28, e além disso, mais esta oferta, holocaustos e oferta de manjares que são acrescentadas. 3, no dia de sábado. Enquanto que nos outros dias, seria aquilo que o sacerdote deveria apresentar por si e pelo povo, e o holocausto contínuo. E a palavra frisa, tudo isso, além daquilo que o povo voluntariamente trouxer de ofertas ao Senhor. Na continuação do capítulo 28, nós temos verso 11 até o 15, quando o Senhor também vai determinar, ao começar um novo ano, a abertura de um novo tempo, também o povo de Israel, além daquilo que já foi estipulado, além daquilo, ainda deveria fazer uma oferta separada. Assim, no verso 11 podemos ler: e no princípio dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E segue a expressão até o verso 15. E sempre frisando, além daquilo que voluntariamente se trouxer ao Senhor. Então vai aumentando o número dos sacrifícios e holocaustos que são apresentados a Deus. Deus requer isso. Continuando, no verso ainda 16, nós temos a citação da palavra, quando diz: porém no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é Páscoa do Senhor. Aí é a Páscoa, o ritual normal que já foi estabelecido. Mas, continuando, no verso 17 até ao verso 24, o Senhor vai falar longamente a respeito de tudo aquilo que Ele estabelecia para o povo de Israel. Lembrando que, vamos recordar um pouco, dia 14 do primeiro mês, Páscoa. Mas aí, em seguida, dia 15, por 7 dias, o povo deveria comer só sem fermento. Era a festa dos asmos. Lembrando o significado, depois de sairmos do Egito, pelo mérito de Jesus Cristo crucificado por nós, devemos estar alimentando sem fermento. A palavra pura, genuína, como ela é. 7, por toda a vida. Mas mesmo assim, além do que já era estabelecido e que o Senhor acrescentava nesse capítulo 28, acrescenta mais ainda. Dia após dia, em todos os dias da festa dos pães asmos, Ele quer uma outra oferta diferenciada. Assim, verso 17, 18, até o verso 24. Leiamos o verso 17. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. Verso 18. No primeiro dia haverá santa convocação, e segue. Verso 19. Mas oferecereis oferta queimada e holocausto ao Senhor, 2 bezerros
e um carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. Aumentou bastante, né? Deus já colocou mais elementos de sacrifício, ofertas, em holocausto, oferta de manjares, etc., em acréscimo a tudo aquilo que já tinha pedido. Então observe que a vida no santuário era vários rituais seguidos. Vamos repetir? Será que entendemos até então? Vamos ver? Primeiro, aquilo que o sacerdote deveria oferecer por si e pelo povo, daquelas 6 ofertas que precisasse. Depois, o holocausto contínuo, e conforme o dia sábado ou uma festa especial, a oferta específica daquele dia, além das ofertas voluntárias do povo. Então vai acrescentando. Então o sacerdote ou os sacerdotes deveriam ter um cuidado grande de a cada dia saber qual era o dia, o que deveriam estar apresentando a Deus em todo o ciclo do período de 1 ano. E 1 ano que não era calendário humano, era um calendário definido por Deus. Não era esse calendário de hoje, não. Nós estamos no outro calendário. Lembremos que a palavra previu que chegaria aquele tempo que se mudaria o tempo e a ciência cresceria ou multiplicaria. Nós estamos nas mudanças dos tempos e das leis. Assim passa a festa dos pães asmos. Entrando agora no capítulo 29, nós temos a continuação deste mesmo assunto. Ou seja, capítulo 28 e 29, o Senhor acrescentando o holocausto contínuo e estabelecendo para cada dia especial quais são as ofertas que Ele quer. Assim se diz no verso 1: semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhuma obra fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. E o verso 2 e versos seguintes, o Senhor estabelece qual é a oferta que Ele quer por esse dia, que é o 1º dia do mês 7º, quando nós temos a festa de memória de júbilo, além daquelas outras. No verso 7 do capítulo 29, como também no verso 8, o Senhor estabelece mais uma. E no dia 10 deste mês 7º, tereis santa convocação. Verso 8. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros, e o Senhor estabelece os critérios. Não vou ler tudo, porque seria muita citação repetitiva e vamos estar cansando. Precisamos só entender. A cada dia Deus quer, além das ofertas, sacrifícios normais, alguma coisa especial pelo dia que estamos atravessando. Aplicando a nossa vida, Deus quer a cada dia aquilo que é normal e algo específico desse dia. Lembrando sempre do holocausto contínuo, a nossa consagração renovada diante de Deus, dia após dia, 365 dias por ano. E tudo isso sem ferir as demais ofertas e também o que voluntariamente se trouxesse ao Senhor. Continuando, verso 12: semelhantemente aos 15 dias deste 7º mês. Eu volto ao verso 7, lembrando que no dia 10 é o grande dia da expiação, e no dia 15 é outra festividade, já é aquela estabelecida como do tabernáculo. Assim sucessivamente. Observe que no verso 17, por serem vários dias da festa dos tabernáculos, 7 dias, também a cada dia da festa do tabernáculo, Deus quer holocaustos e ofertas específicas por ser um dia da festa dos tabernáculos. No verso que lemos antes, ele já citou. No verso 17 ele fala que no 2º dia, e vai estabelecer o que ele determina. No verso 20 ele diz, e no 3º dia da festa dos tabernáculos,
No verso 23, e no quarto dia, ele dá a relação do que ele quer. O verso 26, que é o quinto dia, também ele quer a oferta que ele estabelece. Verso 29, e no sexto dia. E no verso 32, no sétimo dia. E finalmente, vai para o verso 35, ele diz, e no oitavo dia, 3 dias de solenidade, nenhuma obra servil fareis. Verso 36, e por holocausto, pronto. Aí ele vai determinar o que ele quer. Então, mas observe que a vida do povo de Israel estava toda determinada por Deus. Muita coisa para ser feita, para, em plenitude, sermos obedientes às ordens de Deus. Muita coisa se exige. Hoje parece que a gente não tem muito encargo, né? Ou só vemos a igreja de domingo, ou terça-feira também. Mas na verdade Deus quer coisa de nós, dia após, e tem dias especiais, que é um pouquinho mais daquilo que é normal. E toda a vida do povo de Deus está estabelecida, acompanhada, com muitos detalhes, para vermos que os 10 mandamentos não são 10 mesmo. São quantos mandamentos? Muito mais de 10, pelo que 10 é só um símbolo, é uma multiplicidade de mandamentos, e tem alguns mandamentos que são específicos, para cada um ou para cada tempo. Chegamos ao capítulo 30, é o capítulo que fala dos votos. Já estudamos isso em Levítico, mas de novo é falado aqui, votos. Fez voto, está comprometido com o voto que fez. Verso 2, quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Já vimos isto. Salomão também fala sobre isso em Eclesiastes, sobre votos. Não tenha pressa de abrir a boca na casa de Deus, esteja pronto a ficar em silêncio, mas fez voto, está devendo, cumpra. Agora, o interessante são outras instruções, como está no verso 3, também quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Verso 5, mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, observem bem, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vedou. A autoridade do pai sobre a filha. A filha fez um voto, se o pai não concordar, não está concordado, e Deus não vai imputar aquilo. Aí está a obrigação dos pais orientar os seus filhos ou filhas para fazer o voto correto, aquele que possa cumprir, e não aquilo que não possa cumprir, por algum cuidado de que não venha a cumprir, ou por desacordo, que o pai não esteja em acordo. Observe como Deus continua honrando o pai. Ele, Deus, não aceita e desobriga a filha de algum compromisso quando o pai veda. Deus não atropela a autoridade de alguém que ele constitui no meio do seu povo. Tem muita gente que vai atropelando pai e mãe achando que Deus se agrada disso. Fica na sequência da disciplina, da hierarquia, da autoridade que existe. O próprio Deus leva em conta, ele não passa por cima. E por que alguém quer, a título de alguma coisa, passar por cima da autoridade do pai e da mãe? Está aqui bem forte. Como também o verso 6 e verso 7 igualmente fala a respeito da casada, mulher casada. Fez voto, o marido calou-se, consentiu, está obrigado a cumprir o voto. Mulher casada fez voto, o marido não concordou,
não está obrigada a fazer o voto. A autoridade do marido sobre a mulher não pode fazer nenhum voto para Deus se o marido não concordar. Ela fica desobrigada do voto e o marido simplesmente anulou, e Deus não vai cobrar do marido também não. O voto não foi feito. E a mulher casada deve então, nesse caso, obediência ao marido, estar debaixo da autoridade do marido. E Deus, outra vez, não atropela as coisas, mantém a sequência exata da autoridade. Hoje vivemos num século diferente, mas Deus não mudou, Deus permanece o mesmo, está aí a palavra determinando. O verso 9, para ver a curiosidade dos detalhes que o Senhor fala, diz: no tocante ao voto da viúva e da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Ela não tem um superior a ela, sendo viúva, sendo repudiada, então o voto que fez é válido. Ela deve cumprir o voto conforme o que estabeleceu. Continuando a palavra, vamos ver mais à frente que, entretanto, precisa-se ter cuidado. O pai que autorizou a filha a fazer voto, ou o marido que autorizou a esposa a fazer voto, concordou o pai ou o marido, depois não pode anular. Uma vez consentiu, está consentido. É compromisso assumido. Se por um acaso o pai ou o marido impedir a filha ou a esposa de cumprir o voto, isso é transgressão do marido. Deus vai cobrar do marido ou do pai aquilo que foi votado e que concordara e agora está voltando atrás. Isso também está nesse capítulo 30, conforme que Deus falou. Assim o verso 15: porém, se de todo lhe anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Pronto. O marido concordou, não pode anular mais, em tempo algum. Continuando, a palavra vai falar para nós que chegou o tempo em que Deus vai trazer juízo sobre os midianitas, por causa daquele assunto de Balaão, do tropeço que colocaram diante dos filhos de Israel no deserto, a questão de Baal Peor. Agora é que Deus vai cobrar. E diz a palavra no verso 2, Deus dizendo a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. E assim o verso 4 diz que foram separados 1000 guerreiros de cada tribo. O verso 6 vai dizer que para esta guerra de Deus, ordem de Deus, direta, juízo de Deus, Finéias vai à frente também com o exército para combate, levando os utensílios sagrados, representando a presença de Deus, como também as trombetas que estariam dando o toque de guerra na hora do combate. E o que aconteceu é que o povo teve vitória e trouxeram muito despojo. O verso 11 diz: e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. Muito bem. Foram para a guerra, ganharam a guerra e trouxeram uma enormidade de bens e também de almas, pessoas cativas. E vem vindo da guerra Moisés e Eleazar, verso 13 conta, foi ao encontro deles, para encontrar com eles fora do arraial. E quando Moisés olhou e viu alguma coisa, se irou. Contra o que Moisés se irou? Justamente no particular das mulheres dos midianitas. Verso 15. E Moisés disse-lhes, repito, capítulo 31, verso 15.
E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. E vem o juízo, verso 17: agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. Aquilo que estava profanado na idolatria de Peor, Moisés não queria saber no meio do povo. E para cortar dos midianitas toda a descendência masculina, dando assim uma diminuição do povo midianita. Juízo de Deus. Pode parecer duro, mas a carne e o sangue não é do reino dos céus. Nunca, nunca e nunca. Aquele que é do Senhor, aquele que não é do Senhor, não será do Senhor em tempo algum, por causa de inocência, idade pequena, nada disso. Por isso precisamos entender, essas guerras físicas representam a realidade espiritual. Assim acontece. E é quando também Deus vai dar novas ordens para o povo de Israel. Observe que são ordens e mais ordens, mandamentos e mandamentos, para o povo ter toda a orientação no que deveriam fazer. No verso que temos, verso 21, 22 até 24, eu leio porque é interessante isso. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se expiará com água da separação, mas tudo que não puder suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes. A ideia de purificação. Agora observe, o povo trouxe despojo, e tudo que era de ferro, ouro, metal, simbolizando coisas que se conquista para Deus, para o povo de Deus, tem que ser santificado também. O que é vivo é lavado, purificado pela água. Os objetos, que representam também algumas vezes até as próprias vidas, como todo vaso que for conquistado, tem que ser trazido para Deus e ali purificado. Mas o que pode suportar fogo será purificado com fogo. Mas aquilo que não suporta o fogo será purificado com água. Assim vamos entender, irmãos, de tudo que nós conquistamos para o reino de Deus, e Deus não está interessado com ouro, ferro, nem prata, em nem madeira, nem barro, nem nada, tudo representa as almas que são conquistadas para Deus. Tudo tem que ser purificado, e todos serão purificados. Agora, quem suporta fogo será purificado pelo fogo. Quem não suporta fogo é purificado pela água. Por isso não estranhe a ardente prova que vem sobre alguns, e que os outros ficam até assustados de longe vendo a prova. Mas ninguém será provado acima do que possa suportar. E toda essa prova é para a purificação. Por isso que em Isaías a palavra diz que a purificação do povo de Deus não é no cadinho como a prata, mas no outro cadinho, o cadinho da aflição. Então somos atribulados para de nós ser tirada a escória que tiver que ser tirada. Vai ser tirado com fogo naquele que suporta fogo. Mas aquele que não suporta fogo será purificado com água. Mas todos serão purificados. Eu já ouvi certo testemunho certa vez, quando Deus disse diretamente: todos serão provados. Não adianta ficar lamentando alguma coisa, irmão. Passe pela prova. Não adianta, passe pela prova. Agora, o que podemos fazer? Nós, uns aos outros, nos ajudarmos. Com oração, com súplica.
estendendo a mão de alguma forma, mas todos serão provados, e na medida certa que Deus sabe o que cada um pode suportar. Ainda, ordens que Deus dá, agora 25 a 27, com respeito a todo aquele despojo. Daqui a pouco nós vamos fazer uma menção do despojo. É muita coisa que o povo conquistou, uma riqueza. Deus dá ordem de tudo que saiu na conquista e que foi ganho como despojo, a toda a conquista, será repartido em duas partes. Metade para os que foram à batalha, outra metade para os que ficaram atrás. Todo o povo desfruta da vitória nas guerras de Deus. Ninguém pode ser egoísta. Não, nós saímos, pelejamos, e nós que esforçamos, é só nosso. Não. A ordem é metade. Metade para os que saíram à guerra e metade para o povo que ficou na retaguarda. Todos são abençoados pelo despojo nas vitórias da guerra do Senhor. A metade sempre. Verso 28 a 30, Deus vai colocar novos tributos. E o que Deus colocou, verso 28, só citação. Nós não vivemos esse tempo, mas precisamos entender que espiritualmente, de alguma forma, estamos debaixo dessa mesma ordem. Verso 28, então para o Senhor do despojo, tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500, uma alma, tanto dos homens, como dos bois, dos jumentos, das ovelhas. Se alguém trouxe da guerra e tem direito a 500 ovelhas, uma ovelha seria do Senhor, dos homens de guerra. Como também, mais à frente, o verso 30 vai dizer, mas da metade dos filhos de Israel, tomarás de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas, e etc. E darás aos levitas, porque é a parte dos levitas. Então, voltando, se na repartição alguém teve direito a 500 ovelhas, então daria ao Senhor 10. Ou seja, uma para cada 50, 10 para 500. São ordens que o Senhor está dando de tudo que é conquistado, trazer ao Senhor a oferta da batalha, do despojo adquirido. O verso 32 nos dá a ideia do despojo que trouxeram. Vou ler só para entenderem qual foi a riqueza que alcançaram nesta guerra. Foi, pois, a presa, o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas. Repito, 675.000 ovelhas. Lembrando que o povo de guerra era 601. Continuando, nós temos no verso 33, 72.000 bois. No verso 34, 61.000 jumentos. Das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E assim, algumas citações mostrando um número de gente e de gado que veio para o povo de Israel. Interessante notarmos que essas almas das mulheres, pessoas, eram acrescentadas ao povo de Deus. Num sentido material, aumentava o povo com a conquista na guerra, de almas, pessoas. Assim, vou entender também que espiritualmente, quando saímos à guerra, devemos conquistar almas que vêm para o povo de Deus e são também consagrados ao Senhor de alguma forma. E assim, na sequência do que vem aí, são as descrições da porção dos guerreiros que saíram à batalha e a porção do povo que ficou. O quanto foi dado aos levitas como ao Senhor por parte dos guerreiros, como a parte que foi dada ao Senhor por parte do povo, de todo aquele despojo. Verso 48 eu quero citar até o verso 50, que houve uma coisa interessante. Os próprios capitães da guerra vieram alegres para trazer voluntariamente ao Senhor uma oferta especial,
além de tudo aquilo que já foi estabelecido de, vamos dizer assim, de algum tributo, de oferta ao Senhor. Verso 49: disseram a Moisés: teus servos somaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós, nenhum. Vão para uma guerra tremenda, depois vai fazer a contagem do povo, 1000 de cada tribo saiu à guerra. Quantos voltaram? 1000 de cada tribo estão de volta. Não pereceu ninguém? Ninguém pereceu. Então, alegres por ninguém ter perecido na guerra, eles trazem do despojo deles uma oferta ao Senhor em ouro também. Isso é citado então no verso 50. Tudo isso, irmãos, é no deserto. Quanta coisa, quanta história que nós temos aí. E observe que nenhum deles achou que os tributos de Deus estavam grandes, né? Já tem dízimo, já tem ofertas alçadas, já tem o tributo do despojo de guerra, e além disso, nós vamos trazer mais. Da fartura, estão oferecendo com fartura também. Observe esse particular, que depois Paulo vai citar. Cada um traz daquilo que tem voluntariamente, cada um segundo a fartura que possui, traz ao Senhor a oferta. E aí é verdadeira a palavra, que o fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave. Continuando, capítulo 32. O povo está prestes a atravessar o Jordão, mas diante de Moisés chega agora duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, e apresentam um pedido a Moisés. Qual o pedido? O pedido é este: esse lado de cá do Jordão é uma terra vasta, terra boa para gado, e nós temos muito gado. Verso 4 e 5 eu leio: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. E, de fato, é algo com que Moisés logo se preocupou. E os versos 6 até o verso 15 é a argumentação de Moisés, como uma advertência. Que é isso? Vamos dizer numa palavra nossa aqui. Que é isto? Não querem alcançar a terra prometida por Deus? Vocês vão desanimar os seus companheiros? E a expressão é justamente essa no verso 6, no final do verso 6. Irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Lembre-se, diz Moisés, que lá, há 40 anos atrás, aconteceu isso. Os espias desanimaram o povo e não quiseram ir à frente, conquistar a terra prometida. E a ira de Deus se acendeu e nós tivemos que peregrinar no deserto 40 anos, onde todos tombaram. Vocês querem que aconteça o mesmo agora? Então essa é a advertência de Moisés. Estava certa. Mas entretanto, verso 16 até o verso 19, as duas tribos argumentam, dizendo que os homens armados iriam atravessar o Jordão e combateriam as guerras de Deus na terra prometida. Daquele outro lado ficariam só as crianças, as mulheres, abrigadas nas suas cidades. E quando Deus tivesse terminado de distribuir a terra prometida pelas tribos, eles então voltariam para as suas casas. Assim diz o verso 17 e 18: porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, para que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse
cada um da sua herança. Verso 19: porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao Oriente. Então eles argumentam, insistem um pouquinho mais. Vamos repetir? A preocupação é que eles estivessem desanimando os outros. Não vamos desanimar não, nós vamos na frente. Os homens de guerra vão, só vão ficar as famílias guardadas nas cidades, antes do Jordão. E Moisés concorda. Há concordância. E vamos ver isso, por exemplo, no verso 20 e 21. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor Deus, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor Deus, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele. 22. E a terra esteja subjugada, ficareis desculpados, e a terra daquém do Jordão será vossa. Moisés concordou. Se eles fizerem a guerra do Senhor, tá bom, está bem, vocês terão herança do lado de cá. Verso 28, isso é passado como ordem ao sacerdote, sumo sacerdote, e às demais tribos, e a Josué, que era o líder a partir de então, depois de Moisés. As tribos de Gade e de Ruben vão fazer as nossas guerras, e terminadas as guerras, vão voltar e terão possessão daquém do Jordão. Uma ordem mais, no verso 30. Porém, se não passarem para fazer as guerras, todos eles têm que vir, e terão herança no meio de vós, na terra que Deus prometeu dar aos filhos de Israel. Então observem que Moisés concorda. Se eles fossem à guerra, teriam direito, estariam desculpados daquela vontade deles. Eu quero insistir nesse aspecto, porque se olharmos espiritualmente, está errado. Se alguém quiser as coisas de Deus para o lado de cá, antes de alcançar a terra prometida espiritualmente falando, está errado. Deus não nos chama para uma vida terrena, Deus nos chama para uma vida eterna e nos céus, com Ele. Mas observe que isso foi permitido, porque na verdade a terra de Canaã era somente figura. Somente figura. Eles não deixariam de ser povo de Deus porque ficaram antes, porque tudo aquilo era figura. A verdadeira pátria do povo de Deus não era além do Jordão, nem aquém do Jordão. Ficou como figura, e assim foi aceito também esse particular. Mas hoje, ninguém queira a bênção de Deus para cá e dispensa a outra, não. De forma nenhuma. Não é aqui o lugar do vosso descanso. Se alguém pedir para Deus para dar herança aqui, Deus dizer, de forma nenhuma, passa o Jordão. Vá em frente. É do outro lado. Não é aqui o vosso descanso. Eu irei e voltarei e vos levarei, porque vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Aí no sentido espiritual não vai ter essa ressalva não. Mas era figura, então ficou mostrado como figura nessa permissão. Continuando, entrando no capítulo agora 33, é um longo texto em que Moisés faz menção de toda a trajetória dos filhos de Israel. Então, de ponto a ponto, de etapa a etapa, na caminhada do povo de Deus, foi anotado, está registrado por onde o povo passou. E assim, os 3 primeiros versos dizem: estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. O verso 5 vai dizer que eles partiram de Ramessés e acamparam-se em Sucote. O verso 6 diz que passaram depois para Etã,
O verso 7 fala que foram para Piairote. Depois de Piairote, eles foram para Mara, onde as águas eram amargas. Verso 9 diz que foram para Elim. O verso 10 diz que voltaram para junto do Mar Vermelho. Aí segue toda a caminhada, citando ponto por ponto. No verso 36 é que vai voltar a dizer: e partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Estão de volta a Cádiz, depois de 40 anos. Verso 37, partiram de Cádiz e acamparam no monte Or, no fim da terra de Edom, onde Arão, o sumo sacerdote, foi recolhido. E o verso 38 diz ainda para nós, e verso 39, então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês, do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Verso 39 diz: e era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. 40 anos e uns poucos meses. Mais um pouquinho, completa os 40 anos todinho na terra. Ou seja, 40 anos no deserto, na terra do deserto de Sinai. Continuando mais um pouco, os versos seguintes vão falando até o verso 48, quando eles chegam junto ao Jordão de Jericó. Versos 50 a 55. Estão diante do Jordão para conquistar a terra prometida. Mais ordens. Qual o cuidado? É aquele que Deus sempre tem com o seu povo, dando ordens. Verso 51. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, 52, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós. Destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição e desfareis todos os seus altos. Tudo que fosse idolatria teria que ser destruído. Nada de idolatria. Nem em figuras, nem em esculturas. Deveria ser eliminado. E a palavra vai dizer também que o povo deveria tomar toda aquela terra. Verso 55 volta a insistir: se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Se não lançar fora o que não é de Deus, o aperto virá. Agora, mais grave ainda é o verso 56, quando diz: e será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Aqui está a maior gravidade. Por se associar, por deixar eles estarem ali e se envolver com eles, o mal que era para eles será para vós, porque estaria então participando daquilo que era impróprio ao povo de Deus. E observe que isso aconteceu. Se os cananeus foram destruídos da face da terra, depois o povo israelita também. E qual foi a razão? Porque se contaminaram com a idolatria dos povos que deixou e com os povos que estavam em redor. Esse verso 56 se cumpriu, porque não atentaram em se isolarem como povo de Deus, povo separado. Voltamos à mesma tecla. Deus quer o seu povo diferente dos outros povos. Deus quer o seu povo separado dos outros povos. Não é para ter sociedade. É uma vida totalmente diferente, uma vida para Deus e na sua exigência. Continuando, capítulo 34. Aqui temos quando o Senhor estabelece os limites da terra prometida.
Verso 2 está escrito assim: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. Aí Deus vai descrever os termos. Deus vai dizer onde é que está passando as terras, os limites do que ele dava ao povo de Israel. Assim, o verso 3, não vou ler todos os versos, só citar, Deus estabelece: a banda do sul vos será desde o deserto de Zim, e Deus vai descrevendo os limites do sul. O verso 6, acerca do termo do ocidente, o mar grande, é todo o mar Mediterrâneo, é fácil. O ocidente é fácil, que era o grande mar. Verso 7, este vos será o termo do norte, e Deus vai descrever todos os limites ao norte. No verso 10, e por termo da banda do oriente, aí Deus descreve todos os termos da banda do oriente, que seria o chamado Daquém do Jordão. Aí está a terra. Mas, quando há esta ordem do capítulo 34, descobrimos mais uma coisa que é acrescentado. Verso 13. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. 9 e meia tribos? 9 e meia tribos. Por quê? Verso 14 diz: porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Observe que na hora de pedir a terra do outro lado, ou melhor dizendo, daquém do Jordão, a chamada terra de Gileade, Rúben e Gade pediram. Mas na hora que foram repartir a terra, metade da tribo de Manassés quis ficar também. Então 12,5 tribos ficaram daquém do Jordão e atravessaram o Jordão e tiveram herança do outro lado, 9,5 tribos de Israel. Por isso vamos entender, quando mais tarde for se falar alguma coisa na história de Israel, temos Israel da além do Jordão, na chamada terra prometida, mas tem também Israel, 2,5 tribos daquém do Jordão, terra de Gileade. Pertenceram também ao povo de Israel. Sequência de instruções, verso 16 a 19 do capítulo 34. Além de Deus dar todos os detalhes da terra, o Senhor também estabelece quem é que estaria fazendo a repartição da terra. Quem estaria fazendo a repartição da terra? Verso 17. Estes são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança: Eleazar, que é o sumo sacerdote; Josué, filho de Num, que é o líder de todo o povo. Verso 18. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. E estes são os nomes. Aí Deus vai citar nome por nome de cada príncipe, de cada tribo que seria responsável para repartir a terra no meio do povo de Israel. E cita, no caso de Judá, Caleb, filho de Jefoné, e vão seguir outros nomes mais citados no capítulo 34. Já perceberam como Deus estabelece tudo? Ao homem só cabe cumprir, só ao homem cabe o quê? Obedecer. Tudo está traçado, nome por nome, detalhe por detalhe. Assim é a nossa vida também. Se a gente ouvir a voz do Espírito Santo, pronto. Quem tem ouvido, ouça. E esse ouvir, ouça, é no sentido de cumpra, obedece, faz. E o bonito que nós vemos algumas vezes nesses capítulos, é que termina o capítulo dizendo: e Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Continuando,
entrando no capítulo 35, Deus dá outras ordens. Agora, tudo é preparação. Observe um pouquinho, voltando ao princípio de Números, que Deus fez muitas coisas, deu muitas ordens, estabeleceu muitas coisas, como que administrando a caminhada no deserto. Agora estão para entrar na terra prometida, novas ordens, justamente para o novo período que estariam tendo, a conquista da terra prometida e tudo mais que fosse necessário. Assim, no capítulo 35, vai se tratar da questão dos levitas. Os levitas não têm herança, não tem terra para eles, a não ser, aí Deus diz, vocês, todas as tribos, devem destacar cidades de morada para os levitas. Cada tribo tem que ter uma doação em favor dos levitas de cidades que serão deles, porque eles não vão ter terra para eles mesmos, mas habitarão no meio das tribos, cidades concedidas, doadas para ele. E Deus vai dizer, por exemplo, no verso 2 do capítulo 35, dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidade aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor delas. O verso 3 diz, e terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E o verso 4, Deus estabelece as medidas, e os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão 1000 côvados em redor. Continuando, quantas cidades? O verso 7 vai dizer, 48 cidades. 48, Deus estabeleceu 48 cidades para os levitas, lembrando que os levitas enumerados foram 23 mil de um mês para cima. 48 cidades, juntamente com seus arrebaldes. E Deus fala no verso 8, as tribos que tiverem muito, darão mais. As tribos que tiverem pouco, darão menos cidades. Mas o total tem que ser 48 cidades fornecidas aos levitas, com seus arrebaldes. Continuação, verso 9 até o verso 15. Das 48 cidades, Deus estabelece 6 cidades serão chamadas cidades de refúgio. Vou ler o verso 11. Deus diz, fazei com que vos estejam à mão, ou seja, perto, cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. Detalhe, Deus falou, estejam, ou façam com que esteja perto, cidade de refúgio. Quantas? 6. 3 de um lado do Jordão e 3 do outro lado. Cidades distribuídas adequadamente no território fornecido a eles, para que estivesse não muito longe, para que para ali corresse e se refugiasse o homicida, aquele que matou alguém por erro, descuido, um acidente. E Deus vai estabelecer esses detalhes. Mais à frente serão destacados quais são as cidades de refúgio dentro desse aspecto. Mas observe o verso 15. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir pessoa por erro, ou alguma pessoa por erro. Então não é só para o homicida se abrigar, é para o estrangeiro também, é para qualquer um que na sua peregrinação precisasse se hospedar. Onde eu vou me hospedar? Procure uma cidade de refúgio, que teria compromisso, obrigação de guardar aquele que ali buscou segurança. Observe esse particular também, irmãos, como que Deus é zeloso nos detalhes. Um povo, ou algumas cidades,
com compromisso de ser proteção, ser abrigo para os necessitados, nesta ordem que Deus está colocando. Mas, do verso 16 até ao fim deste capítulo 35, Deus vai falar qual é o homicida que é inocente. Não é qualquer homicida que corresse para lá que seria abrigado, protegido. Não, poderia correr para lá qualquer homicida, mas o povo iria levar este a julgamento, para saber, inquirir direitinho, se a morte que ele provocou foi acidental, ou se havia alguma questão que ele, então, derramou sangue inocente. E Deus vai colocar, então, várias coisas. Verso 16, por exemplo, se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente homicida morrerá. Aquele que derramar sangue, o seu sangue será derramado. Verso 20, se também a empurrar com ódio ou com intento de lançar contra ela alguma coisa e morrer. Verso 21, ou por inimizade a ferir com a sua mão, homicida é. Assim o Senhor vai explicando cada questão. Se há uma questão de ódio, de vingança, de alguma intenção má de ferir alguém, morreu, é culpado. Então seria tirado da cidade e com testemunhos que houvessem, nunca menos de 2, testemunho de um só não seria suficiente, ao testemunho de 2 no mínimo. Então aquela pessoa seria apedrejada porque era culpada de sangue. Mas a palavra diz mais: o que procurou abrigo, refúgio na cidade de refúgio, sendo inocente da morte que provocou, teria que ficar na cidade até a morte do sumo sacerdote. Não poderia sair da cidade de jeito nenhum, a não ser quando o sumo sacerdote morresse. Morrendo o sumo sacerdote, aí sim, ele poderia ir embora para sua casa de volta, livre de qualquer coisa. Mas, se ele saísse da cidade antes disso, e lhe acontecesse de alguém em vingança o matasse, a culpa de sangue estaria sobre ele mesmo. E aquele que trouxe a vingança do sangue derramado não teria culpa alguma. O abrigo está na cidade de refúgio. Mais detalhes Deus vai dizer ainda, mais à frente, verso 32. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. O que matou alguém sem querer, era inocente? Sim. Podia se refugiar na cidade, mas ninguém faria expiação do seu pecado. Aquilo ficaria. Não pode fazer expiação. E se alguém fosse culpado, muito menos. Não pode fazer expiação. Esse teria que ser tirado da cidade e teria sobre ele a condenação do seu ato. Derramou sangue, o seu sangue seria derramado. Agora observe o verso 33, como que Deus preza as almas. Deus diz assim: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Desde o princípio, desde Caim, nós temos essa citação: maldita é a terra que recebeu o sangue de teu irmão. Aqui está o detalhe. Por que nós temos um mal tão proliferado no mundo? Porque a violência, o derramar sangue está virando agora uma coisa muito comum. Sem mais, sem menos, as pessoas são mortas. E Deus diz bem claro: a terra é profanada
a terra é amaldiçoada por causa do sangue que é derramado. E só tem um jeito de purificar a terra, pelo sangue que foi derramado sobre ela, com o sangue daquele que derramou o sangue. É o juízo de Deus. Mas vamos entender também que no sangue de Cristo Jesus há purificação para aqueles que nele estão, porque agora é o sangue de Jesus que foi derramado para a expiação de todo e qualquer pecado. Não anula a graça, a misericórdia de Deus, mas sem sangue não há perdão de pecados, ou do transgressor, ou então de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que morre em substituição. No capítulo 36, ao qual passamos agora, somente um fato. Nós já citamos anteriormente, no capítulo 27, que aquelas filhas de Zolefeade tinham apresentado aquela questão de que não tinham irmãos no sentido masculino, então o pai perderia herança, e o Senhor deu ordem que elas teriam herança, a herança de seu pai repartida entre elas. Entretanto, a tribo da qual pertenciam, a tribo de Manassés, chegaram diante de Moisés apresentando a questão. Sim, as filhas de Zolefeade vão receber herança, mas se elas casarem com homens de outras tribos, a herança da nossa tribo Manassés vai passar para outra tribo. E Deus falou: Manassés está certo, dê-se ordem às filhas de Zolefeade que se casem sim, mas casem com homens da sua própria tribo, no caso a tribo de Manassés. Na sequência vai se dizer que essas mulheres casaram de fato, obedecendo a Deus, com homens da tribo de Manassés, para que a herança fosse guardada dentro da própria tribo. Outra vez, o zelo, para que aquilo que vem da parte de Deus esteja naquele para quem Deus doou e não seja passado a outro de forma alguma. E assim generalizou também a ordem: qualquer filha que recebe herança de seu pai por causa da ausência de irmãos masculinos na descendência do pai, deve se casar cada uma dentro da sua própria tribo, para que a herança da tribo não saia depois para outra tribo. E assim, irmãos, todo o povo está diante do rio Jordão, recebendo últimas ordens. Na verdade, Deus preparou o povo para o que haveria de enfrentar à frente, ou para o cotidiano na terra prometida. E com isso, terminamos todo o estudo do livro de Números, quando se diz, no verso 13: estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor Deus, pela mão de Moisés, aos filhos de Israel, junto ao Jordão de Jericó. Aí conclui o livro de Números. Em sequência estaremos estudando o livro de Deuteronômio, que de alguma forma muito bonito, que apresenta um sentimento de Moisés, também cuidado de Deus, como aquele que é o ancião, o líder, o pastor das ovelhas, despedindo do povo com toda a orientação que precisariam, aquilo que alcançou de experiência com Deus. Portanto, no próximo estudo, o livro de Deuteronômio. Que Deus assim nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.radionete.com.br
horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.